Eu tomei conhecimento do projeto quando a Fernanda fez o convite para mim, num dia de janeiro, num jantar muito simples. E ela disse: quer ir para o Rio de Janeiro fotografar artistas de renome nacional, de renome internacional, em prol do Teatro Rubem Braga? Eu respirei 5 segundos e disse sim. Bom, a ideia do calendário surgiu nas férias, quando pensávamos em criar uma maneira de tornar o Teatro Rubem Braga um pouco mais visível no cenário nacional, nas comemorações de 15 anos. O teatro é o espaço mais nobre que os artistas têm na cidade para exercitar todo tipo de cultura, de manifestação. O nosso Teatro Rubem Braga, ele, sem dúvida nenhuma, é um espaço fundamental para ancorar todos os investimentos que o nosso governo tem feito ao longo desse tempo. Eu posso destacar o apoio aos artistas através da Lei Rubem Braga, também a cultura popular, dando apoio a todas essas manifestações. O Municipal de Cachoeiro, ele é um dos teatros mais bem construídos e mais bem montados. Obviamente, ele demanda uma série de modernidades, né? Mas ele é um teatro extremamente bem construído e bem montado. E o calendário, a visibilidade dada, essa gratuidade enorme dos artistas, já criou essa rede de relacionamento que a gente pretendia. Hoje, a pauta do teatro, principalmente agora nessa virada de segundo semestre, é uma pauta carregada de espetáculos de qualidade locais e nacionais. Eu tenho, nos últimos tempos, vivenciado momentos de muita alegria com o nosso teatro. Inclusive batendo recorde de público. Foi assim em 2013, se repetiu em 2014 e esse ano de 2015, com a programação dos 15 anos do teatro, nós estamos também com uma outra programação maravilhosa, prestigiando o artista local, com eventos vindos de outras partes do país, mas priorizando o artista local. Nesse mês de agosto eu posso pontuar em torno de 25 eventos no teatro, de toda a ordem, de todo o segmento, dança, peça teatral, música popular, música erudita. Então o teatro ganha uma vida novamente. Mas é importante ressaltar todo esse movimento de busca de apoio, de busca de parceria, de busca de responsabilidade junto ao teatro, é um dever de todo mundo. O público que comparece tem a responsabilidade, a gerência do teatro e a prefeitura municipal, com a manutenção desse espaço precioso, tem responsabilidade, os artistas que utilizam o teatro têm responsabilidade. Então é um conjunto que faz com que o teatro chegue aos 15 anos em plena atividade novamente. O palco do Teatro Rubem Braga é o espaço para o artista cachoeirense. É por isso que, ao celebrar os 15 anos dessa grande conquista da cidade, 15 anos inclusive que desse eu tenho a oportunidade de estar à frente da prefeitura durante 7 desses 15 anos, nós vimos as transformações que o Teatro Rubem Braga sofreu. Então assim, me veio uma belíssima ideia da parte da Fernanda, da equipe do teatro, Eu quero fazer uma homenagem muito especial à nossa gerente e a toda a nossa equipe dedicada, competente, sempre atenta lá nas ações do teatro, que trouxe até a nossa secretária Joana Dark a proposta de fazer um calendário comemorativo para marcar os 15 anos de história. E a experiência que eu já vivenciei, vocês agora vão poder perceber a maravilha que foi esse processo de construção dessa peça gráfica que certamente marca com muito orgulho e com todo o valor cultural esse momento importante de celebrar 15 anos da história bonita do nosso Teatro Rubem Braga. Parabéns! Eu não sabia quem seria, não sabia como, eu só sabia que eu estava dentro. O projeto surgiu de um diálogo que ela teve com a prima e produtora cultural no Rio de Janeiro, Luciana Medeiros,
E quando a Fernanda comentou sobre o trabalho dela no teatro, a Luciana, que tem um grande contato na área cultural em todo o país, ficou muito animada para poder iniciar um projeto com o teatro, de resgate do valor do teatro, de reestruturação do teatro no que ele pudesse. E tudo começou com a ideia desse calendário, que foi o start de tudo. E a gente ia atrás daquelas pessoas que tinham uma relação profunda com a arte no Brasil. Fosse o teatro, fosse a dança, fosse a música, fosse a escrita. A Luciana tinha alguns contatos e a partir desses contatos a gente ia selecionando, imaginando e vendo quem fazia o perfil de divulgação, de reestruturação do Teatro Rubem Braga. E de um em um que a gente foi pensando, e ela ia fazendo os contatos, porque ela tinha contatos, fosse com os próprios atores, com os músicos, fosse com os produtores dessas pessoas, de um a um jamais houve um não. Muito mais do que 13 pessoas foram contactadas, talvez 20, 25 pessoas, e de todas elas só se ouviu sim. Foi difícil quando você imaginava quem você estava fotografando, o tamanho da responsabilidade. Você, por exemplo, entrar na casa da Ana Botafogo e ver aquela pessoa, aquela deusa, de uma simplicidade profunda, de uma singeleza profunda, olhar para você e falar assim: o que você quer que eu faça? Qual roupa você quer que eu coloque? Qual cor é melhor para a sua fotografia? Olha só, temos ou esse aqui, que é super lindo. Lindo. Ou esse aqui. Eu gosto dos dois, mas o super neutro eu acho que vai ficar mais distante. Aí aparece o pezinho assim. Vai ficar lindo. A primeira fotografia que a gente fez foi com o mestre Pedro Paulo Rangel. A mulher entrou no meu escritório com um sorriso muito amável e os olhos muito azuis. Desenrolou um mapa e começou a falar com uma certa velocidade, como é o uso dos chilenos. Gosto de ver mapas e me ergui para olhar aquele. Quando percebi que se tratava de um loteamento e a mulher queria me vender uma parcela, me coloquei na defensiva. Disse que no momento suspendi meus negócios imobiliários e até estava pensando em vender meus imensos territórios do Brasil. Que, além disso, o Chile é um país muito estreito e a sua terra deveria ser dividida entre seu povo. E foi de uma gentileza absoluta. E a gente foi vendo que pequenas coincidências aconteciam. Nós trabalhamos o tempo todo com uma caricatura de Rubem Braga, feita por um artista paraense chamado João Bosco. E quando eu percebi a semelhança do Pedro Paulo Rangel na manhã que nos recebeu com a própria caricatura, sendo a primeira personagem que a gente fotografava, eu tive a certeza de que tudo ia dar certo. Então, de um a um, nós fomos encontrando, fomos pensando, fomos ligando e fomos tendo sucesso com todos eles. A gente ia aonde eles podiam nos receber. A gente ia, fosse eles tendo 5 minutos, 3 minutos, 1 hora para nos receber. Em qualquer lugar, com qualquer tempo, a gente produzia o nosso material. Primeiro porque contava com a solidariedade deles, com a absoluta boa vontade. E segundo porque a gente queria muito fazer aquele trabalho. A gente foi fazer foto dentro do teatro. Françoise Fourton nos recebeu no final de um espetáculo dela. E não por acaso, o cenário da fotografia dela é o próprio palco onde ela estava trabalhando. Isso era extremamente simbólico. E a gente brincava então com a caricatura do Rubem, e nessa, Rubem está sentado numa mesa ao lado dela, obviamente apreciando a beleza e a simpatia daquela estrela. A outras pessoas nós também fomos fora das suas casas. A gente conseguiu fotografar a Zezé Mota num pequeno espaço, num escritório de direitos autorais, que trabalha com direitos autorais, onde ela trabalha no Rio de Janeiro, e daquele pequeno corredor, a gente fez o corredor mais acolhedor que podia criar. A gente fez fotografia na porta de prédios, na beirada de jardins, a gente fez fotografia aonde pudesse fazer. E olhou. A Luciana tem um contato direto com o Chico Buarque. E ela falou para o Chico que a gente estava com esse projeto e ele aceitou sem pestanejar. Mas ele botou uma condição: eu quero ser fotografado no meu campo de futebol, o famoso campo do Politeama. E era muito longe, era muito no final da Avenida Brasil, e a gente chegou lá por volta do meio-dia. E quando nós chegamos, tinha um grupo de grandes personalidades da arte e da cultura do Brasil, todos já com uma idade mais avançada,
e todos prontos para jogar futebol ao meio-dia. E Chico disse, olha, eu estou à disposição aonde vocês me querem, como vocês me querem, eu faço o que vocês mandarem. Mas tem que ser rápido porque eu quero jogar minha pelada. E a gente fez a foto do Chico Buarque num campo de futebol, obviamente, ao lado de uma trave, junto com a caricatura do Rubem Braga, os dois apaixonados por futebol. Essa era uma grande oportunidade de exercer tudo que o retrato podia. A gente tinha que brincar com a roupa da personagem, com a roupa do artista, a gente tinha que criar um ambiente onde a figura do Rubem Braga também participasse da brincadeira e a gente tinha que aproveitar os espaços. Então nós usávamos os espaços da casa de cada um, a gente usava o espaço do teatro, o espaço da rua, aonde a gente pudesse trabalhar. Isso é um verdadeiro retrato. E da minha parte nesse trabalho, eu acho que era o que de melhor eu podia fazer. A gente sempre ouve falar que nos meios artísticos os valores realmente são muito altos, e são. Né? Os artistas de maior renome, eles custam caro. Mas eu acho muito bacana ter tido a oportunidade de vivenciar dias de extrema gratuidade por parte de artistas de renome internacional. Quando artistas do porte de Chico Buarque, de Leila Pinheiro, de Matheus Solano, Ana Botafogo, abrem as portas da própria casa, como fez o Ney Matogrosso, o Pedro Paulo Rangel e tantos outros que a gente fotografou, e liberam a imagem, o uso de imagem deles tão preciosa, por uma causa que eles não conhecem, a gente passa a acreditar mais nessa coisa da humanidade, nessa coisa da generosidade que a arte desperta em todo mundo. Os artistas de Cachoeiro são esses artistas que constroem o teatro nos seus 15 anos, são esses artistas que muitas vezes estão no palco e muitas vezes estão nas cadeiras, ocupando a condição de espectador naquele teatro. Foi daí que a gente teve a ideia de fotografar todos os artistas que pudessem se reunir em 2 sessões para aparecer nesse projeto. Eles são a base desse projeto. Sem eles, não haveria o Teatro Rubem Braga. E nós criamos uma iluminação e criamos um contexto todo especial para que cada um deles pudesse encenar as suas fotografias, fazer os seus retratos. Cada um com sua característica particular, cada um com um gesto próprio. E é tão bonito você ver uma bailarina poder sentar na cadeira do teatro e levantar os pés. Você poder ver um músico brincar sentado, você poder ver um ator encenar